A paz do Senhor, meu querido e amado irmão do nosso devocional Simply Pentecostal. Aqui quem fala é a nossa irmã Vânia e nós estamos muito felizes desta segunda-feira podermos estar aqui juntamente com você para lermos a santa e bendita palavra de Deus. Esperamos que você tenha tido um fim de semana abençoado, não é? Um domingo cheio da graça do nosso Deus e vamos começar mais uma semana à frente, mas com a palavra. Por isso, abramos as nossas Bíblias, vamos dar continuidade no capítulo 3 do Evangelho de São João, não é? A partir do versículo 31 até o versículo 36, cumprindo e fechando este tão lindo capítulo que nós já temos ouvido e temos estudado através com a nossa irmã Manuela Barros. Portanto, meus queridos, leiamos então a palavra do Senhor que nos diz. Esta é a continuação daquilo que João Batista começou a falar, dando testemunho sobre Jesus, sobre o Messias, sobre aquele que veio para poder dar continuidade à pregação, aquele que ele preparou o caminho para a mensagem do Messias. Portanto, diz assim: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Meus queridos, que lindo testemunho de João Batista. Nós vamos lembrar que está numa transição. Jesus, ele tinha acabado de ser batizado por João. As pessoas começam a ver Jesus, não é? Falando, pregando, Jesus batizando até, e as pessoas começam a dizer: João, aquele que tu batizaste, nós está ali, está batizando também. Aquele que você disse que era o Cordeiro de Deus, ele está fazendo. E nós vamos ver que João Batista, ele reconhece, ele sabe, não é? E ele começa a dizer para as pessoas que vieram perguntar a ele, porque já haviam perguntado: és tu o Cristo? És tu o Messias? E ele tinha dito: não, eu não sou. Eu sou apenas a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Portanto, ele termina e ele diz: olha, ele que é de cima, ou seja, Jesus, o Filho de Deus, ele é de cima e ele é sobre todas as coisas. Aquele que vem da terra, ou seja, eu sou daqui, eu falo das coisas daqui. Entretanto, ele disse: aquele que veio de cima, ele ouviu e ele viu todas as coisas. E nós vamos lembrar, meus irmãos, que nos evangelhos Jesus ele repete esta palavra muitas vezes quando ele está falando com as pessoas, falando com os fariseus, dizendo e mostrando que ele estava falando daquilo que ele tinha visto no céu, de onde ele vinha, de onde ele tinha vindo, não é? Do Pai, do seu Pai. E quando João Batista, ele termina suas palavras dizendo que aquele que aceitou o seu testemunho, ou seja, ele que aceitou o testemunho de Jesus, esse confirmou que Deus é verdadeiro. E isso ele fala também no seu capítulo 1, que nós já lemos no versículo 33 e 34. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E ele diz: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Portanto, João Batista tinha certeza de que aquele homem, que aquela pessoa chamada Jesus era o Messias, a quem Deus o havia preparado, a João, para poder preparar o caminho, para pregar, para preparar os corações para receber a mensagem. E ele continua dizendo: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito
por medida. Claro, meus queridos, nós sabemos que o Espírito Santo, na época do Antigo, não é? Do Antigo Testamento, na época verotestamentária, o Espírito ele vinha, repousava sobre as pessoas, mas ele não vivia nas pessoas como nós vivemos no dia de hoje. Hoje nós estamos no tempo da graça, nós estamos no tempo do Espírito Santo, ou seja, do tempo em que ele está trabalhando. A igreja recebeu a efusão do Espírito Santo que havia sido prometida por Deus através do profeta Joel, e cumpriu-se, e Jesus ele veio para batizar, e Jesus ele veio e trouxe, não é, a cada um de nós, e hoje, pela graça do Senhor, nós temos o Espírito não por medida, ou seja, quando nós fomos batizados, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo de Deus ele veio morar em nosso coração, e quando nós fomos revestidos deste batismo que João Batista ele vem batizar com o Espírito Santo e com fogo, nós entendemos que este Espírito ele vive em nós em abundância, aleluia. Nós sabemos e vive, nós temos ele em abundância para quê? Porque ele vem para nos guiar. O Espírito Santo foi dado a nós em abundância. O preenchimento do Espírito Santo para quê? Para que nós pudéssemos sermos consolados por este Espírito Santo. E não somente isso, para que ele possa nos usar na obra do Senhor. Mas não somente isso, a Bíblia nos fala que ele veio para ensinar toda a verdade, aleluia, nos guiando à verdade, à palavra de Deus. Ou seja, em outras palavras, nós não temos o Espírito por medida, mas nós fomos cheios do Espírito Santo. Para quê? Para vivermos uma vida plena no Espírito Santo, aleluia. Portanto, o próprio Jesus, que estava ali, ele, apesar de estar em carne, entretanto, ele tinha a plenitude do Espírito, diferente de João Batista. João Batista ainda tinha o Espírito por medida, entretanto, aquele Jesus que estava ali, o Messias, o Cristo encarnado entre nós, ali ele estava com a plenitude do Espírito para nos dar da sua graça. E por isso João ele termina: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Meus queridos, o homem ficou encerrado debaixo do pecado, e por causa disso, a ira de Deus permanece sobre o homem por causa do pecado. Entretanto, todo aquele que crer, a salvação, ela não é simplesmente você falar com as suas palavras, confessar com a sua boca e viver, mas era uma experiência da parte de Deus. A Bíblia diz: aquele que crê tem a vida, mas aquele que não crer, porque nós precisamos entender, ouvimos o Evangelho, compreendemos o Evangelho, cremos no Evangelho, recebemos o Evangelho e fomos transformados por este Evangelho. Portanto, que Deus possa abençoar o seu dia, aleluia, e que você possa viver na plenitude, na abundância do Espírito Santo que já foi dado a você e a mim quando nós aceitamos a Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.